Pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou professor da oficina de percussão corporal. Hoje a gente está começando a nossa 11ª aula, né? Então já é a, a aula de número 11, né? Então, nessa aula, estou mudando um pouquinho aqui que eu coloquei o meu fone aqui, o microfone para ver se melhor. Está com bastante ruído aqui em volta. Espero que ajude a dar uma isolada aí, né, nos ruídos, tá bom? Então quero agradecer então mais uma vez todos aqueles que vêm acompanhando aí as nossas oficinas, né? E quem vem acompanhando vem percebido que tem sido uma crescente, né? A questão dos níveis de dificuldade, cada elemento que eu vou acrescentando aí no decorrer da oficina, né, para ser de forma mais gradual, que a gente consiga estar melhor preparado para desenvolver e ter uma melhor compreensão, tá certo? Então, na oficina passada, na aula passada, né, eu tinha falado um pouco a respeito de fórmula de compasso e tinha falado um pouquinho das variações de semicolcheia. O que acontece? Embora eu tenha falado, eu tinha comentado que eu ia detalhar um pouco mais esses dois pontos aí. Então, o primeiro detalhamento que vai ter, que a gente vai fazer, é justamente o uso da semicolcheia, né? A semicolcheia, ela tanto a subdivisão quanto as suas variações que é possível ter. Então, e aí na próxima a gente pode, provavelmente, né, vai falar a respeito das formas de compasso. Então eu tinha colocado com o metrônomo, eu não tinha colocado o acento, depois que eu fui notar, né, que aí acaba fazendo falta para quem ainda não compreendeu do que se trata, né? Então a gente faz com mais calma, vai detalhar um pouco mais para clarear para todo mundo, tá certo? Então, de novo, a gente vai falar sobre a semicolcheia. Então, a semicolcheia, ela ela tem um valor, né, quando a gente se coloca em questão de fração, de 1/4, né? Então a gente vai até usar novamente aí o exemplo de como se fosse um círculo, né? Então se a gente tem um círculo, esse círculo é um inteiro, quando a gente corta ele no meio, a gente passa a ter duas metades, não é isso? Então a gente pode imaginar o seguinte: esse um círculo inteiro, ele é a semínima, que é um tempo, né? Que é um inteiro. E a partir da semínima, que foi o que a gente começou a ver, as suas subdivisões, a gente vai dividindo, cada partinha vai ficando menor. Então a gente tem um inteiro aí, que é a semínima. Quando a gente corta no meio, a gente passa a ter duas metades. O que são essas duas metades aí? É a colcheia, que a gente já fez bastante exercício em relação, dizendo que ela tem um valor de meio tempo, né? Então, a gente não pode confundir de pensar, quando eu corto, tem um círculo, né? Eu corto ele no meio, quanto dá? Dá metade. Não dá só metade, dá duas metades, para que a gente possa montar um inteiro novamente, não é isso? Então, quando a gente tem esse círculo, né? A gente cortou, vai ficar duas metades. Cada metade dessa é cada uma colcheia. Sempre lembrando, essas figuras ela tem esse valor, tanto elas, né, a própria figura que é a execução da nota, quanto também a sua pausa. Então a pausa pode ser indiferente de qual pausa, se é pausa de semínimas, pausa de colcheia ou pausa de colcheia, ela tem o mesmo valor que a nota. Então, por exemplo, quando a gente tem um inteiro, que é o círculo lá, a gente pode ter uma semínima, que é um inteiro, ou pode ter uma pausa de semínima, que também é um. Quando a gente corta no meio lá, que viram duas metades, que viram duas colcheias, pode ser colcheia e colcheia, para dar um, pode ser colcheia e pausa, ou pode ser pausa e colcheia, né? Então a gente já viu isso em aulas anteriores, né? Que tem essa variação de
Lembra que quando é no tempo, né? Tá 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Semi. Colcheia. Ti. Se é uma só, né? Ti, 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 ti. Se é a pausa no na primeira colcheia, ri, 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 né? Então a gente tem essas duas variedades aí, essas duas variações. Já na semicolcheia é pegar essas duas metades e cortar mais uma vez no meio, como se fosse fazer uma cruz, né? A partir daí a gente já tem 4 quartos, né? Então tem 4 pedacinhos para formar um inteiro. Então se eu pego um pedacinho só, que é uma semicolcheia, ela tem um valor de 1 quarto, né? Se eu pego duas dessas 1 quarto mais 1 quarto, né? Então a gente vai ter metade já é um lado, né? Já é metade. Se eu pego mais uma lá do outro lado e a de baixo, então tem metade, metade que também dá uma. Então é tudo questão da subdivisão e divisão da nota. Então hoje a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito das possibilidades aí dessa semicolcheia, né? Desse círculo aí dividido em 4. É muito comum a sonoridade que se tem dessas variações, porém muitas vezes a gente não, por não saber como escreve, né, acaba não reconhecendo. Mas aí na medida com que a gente for fazendo vai ficando mais fácil, tá? Então, uma outra forma que eu pensei para tentar ilustrar um pouco essa questão imagina que a gente tem uma caixa, né? Uma caixa que seja de papelão, sei lá do que for, dividida em 4 partes, né? E a gente tem a possibilidade de, além de ter essas 4 partes, a gente conseguir tirar essas divisórias, né? Então, se a gente tem na caixa de papelão e tem 4 compartimentos, vamos dizer assim, a gente vai ter 3 divisórias, né? Então, se a gente tira uma, junta a que está do lado. Se a gente tira a outra, vai juntar a outra que está do lado. Então, vamos pensar nisso, né? Então, quando a gente faz a semicolcheia, então a gente tem a opção de encher todos os compartimentos, que aí daria 4 compartimentos cheios. A gente pode tirar uma divisão que vai ficar um compartimento maior e 2 compartimentos menores. A gente pode tirar a do meio, né? Vai ficar um menor, um maior, né? Começar não. Se eu tiro a do meio, fica a opção do compartimento menor, um compartimento maior e um compartimento menor de novo. Ou eu posso fazer ao contrário, vai ficar um menor, menor e um maior, né? Então eu vou tentar colocar aqui, enquanto eu falo, para dar uma ilustrada, para ficar meio fácil aí de compreender o sentido que eu estou falando. E aí, a partir daí, cabe a questão da sonoridade, né? Então, quando a gente pensa nos tempos que a gente está contando, então se é uma semicolcheia, ó, cada estalo de dedo meu aqui, vamos considerar um tempo, né? Certo? Como sempre a gente tem feito. Então fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Se eu coloco duas notas, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4. Agora, se eu colocar as 4 notas, pode ficar, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, fica mais fácil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu coloco essas 4 notas seguidas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então, eu estou enchendo lá minha caixinha, os 4 compartimentos, tudo do mesmo tamanho, né?
que é a principal, vamos dizer assim, variação, que é a mais comum, que é 4 notas por tempo, que vai dar um tempo cheio de 4 notas, né? Então, aí as outras variações que tem é justamente, primeiro, eu falei que fica um compartimento maior e dois menores. O que é esse compartimento maior? Lembra que eu falei que se a gente junta dois pedacinhos, né, de um quarto vai dar meio? Então, esses dois pedacinhos de um quarto para dar meio vai dar a colcheia, né? Então, vai ser uma colcheia e duas semicolcheias. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente faz a colcheia normal, né? A gente faz, por exemplo, um, e, dois, e, três. Então fica tá, 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 tá. Então esse percurso de meio aqui, ó, é o tempo de duração da colcheia. Se eu tenho mais uma colcheia o resto, então esse tá até bater de novo é o resto da duração de uma outra colcheia. Só que nesse caso, a gente tem no início uma colcheia e a partir da metade a gente tem duas semicolcheias. É como se a gente dividisse a colcheia no meio. Então isso fica tá, 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 né? Tá, 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 tá. Esse tá já é do próximo tempo. Então tá, 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 tá. Então quando a gente escutar essa questão da colcheia mais duas semicolcheias, essa primeira nota ela dá uma alongada, né? Então fica tá, tá, tá. É como se a gente estivesse contando, por exemplo, a gente está contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. A gente coloca aqui, ó, é como se fosse um, né? A gente junta esses dois. Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que a gente não vai contar falando 3 porque a gente está com 4 notas, né? Então a gente fica, para não confundir, a gente faz 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, certo? Essa é a primeira variação da colcheia. A segunda variação, que é a que a gente vai ver aqui, né? É aquela que é ao contrário. Então, a gente está contando 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ao invés da gente juntar essas duas aqui, ó, que é a primeira colcheia, a gente vai deixar as duas notas aqui, ó, que é as duas semicolcheias aqui, e vai juntar essas duas aqui. Então fica semicolcheia, semicolcheia, colcheia, que é o contrário, né? Então, o que a gente vai emendar, o que a gente vai estender, vai ser aqui na frente. Então ficaria assim, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse 3 aqui, ó, juntaria com o 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que é bem divididinho, né? Se eu junto aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Essa é a segunda variação. E a outra variação que tem, que é bem comum, é quando a gente junta as duas no meio, que é conhecido também como garfinho, né? Então fica um compartimentozinho lá menor, um maior aqui e o outro menorzinho de novo aqui. Então ficaria 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Tá, 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 tá. Que é essa duração maior fica no meio. Então, o primeiro ficaria a primeira variação que eu falei, que é essa aqui, né? Tá, 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 tá. A outra variação ficaria tá, 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 tá. E a outra, que é a terceira que eu falei, tá, 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 tá. E aí a gente vai usando uns exercícios, aí fica mais fácil a compreensão, certo? Então a gente vai
começar agora, a gente vai fazer 3 exercícios. Todos eles começando com as 4 notas da colcheia. E aí depois na sequência a gente vai fazer com as variações de cada um, tá? Então aí, ó, se a gente pegar o primeiro exercício, tá aí, tem 4 semicolcheias, né, que é o primeiro tempo. No segundo tempo tem a primeira variação, que foi a que eu falei, que é o tá, 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 e se estende um pouquinho a primeira, né? Junta as duas primeiras semicolcheias que vira uma colcheia. Então ficaria lá, né, tá, 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 no segundo tempo. 1, 2, 3, 4 no terceiro e tá, 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 de novo no quarto, tá bom? Então nós vamos fazer aí o exercício agora, propriamente dito, né? Tá? Então a gente vai fazer tire, tire, que é o 4, né? 1, 2, 3, 4. E quando for tire, tire, não vai ter o segundo ri, então fica ti, tire, ti, tire, tá? Então tire, tire, ti, tire, 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 ti, tire, tá? Então vai ficar isso o primeiro exercício que a gente vai fazer, né? Só estou dando um exemplo. Primeiro tempo, tire, tire. O segundo, ti, tire, porque tirou o uri, né? E juntou, tá bom? Então lá, exercício 1. 1, 2, 3, 4. Tire, tire, ti, tire, 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 ti, tire, 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 ti, tire, 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 ti, tire. Tá? Esse é o primeiro. A gente tem a opção também de dar continuidade nesse primeiro aí, né? Para praticar mais também, né? A questão dessa variação, só fazer o ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire. 1, 2, 3, 4. Ti, tire, 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 ti. Certo? Agora a gente vai fazer o exercício número 2, que a variação começa com as 4 semicolcheias, né? E aí a segunda variação que eu tinha dito, que é o ti, fica ti, 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 que estende o terceiro, né? Então ficaria tire, 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 ti, tire, 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 ti, tire, ti, tire, ti. Tira o outro i, né? Que é o último, que juntou com o primeiro, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Tire, 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 ti, tire, 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 ti, tire, 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 ti, tire, 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 ti. E aí para praticar também, tem a opção do tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, tire, ti, em cada tempo, que é a segunda variação. É legal ir fazendo essas variações, porque aí fica mais fácil na hora de assimilar a sonoridade dela, né? Tá? E aí agora o exercício número 3, que vai ter o garfinho lá, que eu falei que é o tá, 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 tá. Então, vai ficar tire, 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 tiriri, tiriri, tá? Tire, tire, tiriri, tire, 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 tiriri. 1, 2, 3, 4. Tire, tire, tiriri, tire, tire, tiriri, tire, tire, tiriri, tire, tire, tiriri, tire. Tá? E aí pode fazer só o garfinho. Tiriri, 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 tiriri. E aí, tocado, né? Ficaria a primeira variação. Então, a segunda, e a terceira, certo? Então é isso. Quanto mais fizer, mais ouvir, mais fácil vai ser assimilar, né?
E espero que assim, sendo um pouquinho mais detalhado, tenha ficado claro essa questão das divisões, tá? Então eu agradeço aí a atenção de todos. É, façam bastante vezes aí os exercícios para ficar mais claro, tá? Que aí quando a gente toma aquilo pra gente, né? Quando aquilo a gente interioriza a questão dos sons, né? A gente grava aquele som, fica mais fácil na hora da gente reproduzir. Essa é a última variação, né? Tá, 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 né? É. O outro. É. Pá, pá, pá. Uma outra variação. Então, fica mais fácil a gente reproduzir. Se a gente tiver firme isso na hora da gente fazer a leitura e passar para as partes corporais, fica bem mais fácil, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de todos aí, fiquem com Deus, tchau.